Olá, Gabi, estamos no ar. Gratidão, Samuel. Olá a todas, todos e todes, sejam bem-vindos ao terceiro Festival do Gaia Jovem, conectando saberes e afetos em rede. Eu sou a Gabi, faço parte da equipe e vou estar com vocês nessa oficina. Queria que vocês soubessem que esses encontros, eles são gratuitos e realizados pelo Gaia Jovem, com patrocínio do governo federal, do governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Estamos realizando esse sonho graças a você, que está aqui e está no YouTube. Graças ao apoio e parceria do sítio Vale de Luz Urucum, Diálogo por Novas Relações Sociais, desenho do projeto de vida DPV, Transition Towns Brasil e além da nossa grande inspiração, que é o Gaia Education. A transmissão do festival está acontecendo agora no nosso canal. Basta ir lá e digitar Gaia Jovem no YouTube. Inscreva-se, acione o sininho, acompanhe a programação. Dê um like. Todas as oficinas serão exibidas com tradução simultânea de Libras e ficarão registradas no nosso canal, lá no YouTube. Quem estiver assistindo pode enviar perguntas daí do YouTube, que a gente responde daqui, tá bom? É só colocar lá no chat. Aproveita depois e confere nossas redes sociais, @Gaia Jovem no Instagram, Gaia Jovem Brasil no Facebook, curte, comenta, compartilha, e quando fizer isso, não esqueça de colocar a hashtag Festival Gaia Jovem 2021. E para finalizar esse período da tarde, eu gostaria de dar boas-vindas novamente e agradecer a nossa intérprete de Libras, a Tuane Oliveira. A Tuane, ela é pós-graduada em docência no ensino superior, tradutora de Libras pelo INES e tradutora de Libras pela Prefeitura de Nova Iguaçu. E aí, a gente vai receber, com muito orgulho e alegria, o Wellington Porto, que traz um tema muito importante para a gente, né? Que é o futuro. Então, ele trouxe a oficina de futuros pessoais. O Wellington, ele tem 42 anos, ele é administrador com MBA em Marketing e Mídias Digitais, é mestrando em Educação, Artes, Histórias e Cultura, especialista em inovação e empreendedorismo digital, professor tutor das disciplinas de inovação e empreendedorismo digital da graduação EAD da Universidade Mackenzie. Também é um dos responsáveis pelo movimento Teach the Future no Brasil, um movimento global, presente em 30 países, que tem como propósito de levar a alfabetização de futuros, Futures Literacy, para jovens e educadores, além de ser educador do desenho do projeto de vida no módulo Futuro do Trabalho. Seja muito bem-vindo ao Gaia Jovem, Wellington. Obrigado, Gabi. Boa tarde a todos. Gratidão por estar aqui hoje à tarde com vocês, podendo compartilhar um pouquinho aí, desse assunto, alfabetização de futuros. Eu acompanhei algumas oficinas do festival, um festival maravilhoso, com uma pegada muito humana, e é muito legal, muito gostoso poder estar aqui com vocês hoje, trazendo algumas informações e trocando um pouco sobre essa linha, de estudo sobre alfabetização de futuros, que ainda é um tema pouco conhecido, pela grande maioria. É um tema que entrou recentemente na educação. Em 2014, ele foi cunhado, esse termo alfabetização de futuros, foi cunhado pela Unesco, e a Unesco ela tem uma área específica cuidando dessa questão de alfabetização de futuros. Alfabetização de futuros nada mais é do que você trazer ferramentas e metodologias antecipatórias para a educação, para os diversos níveis da educação. Como a Gabi já falou aí, já me apresentou, eu faço parte de um movimento, o movimento Teach the Future, o TTF, presente em 30 países. Hoje nós estamos em 30 países. E esse movimento, ele tem como objetivo introduzir essas ferramentas de alfabetização de futuros na educação. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente dar sequência.
Então, quando a gente fala de alfabetização de futuros, a gente fala aí, a gente traz aí um conceito, o que é essa alfabetização de futuros. Como eu acabei de explicar para vocês, ela é a capacidade de aprender sobre o futuro para repensar o presente. Então, a gente está falando de utilizar essas ferramentas para poder trazer para uma ação no presente, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de algo que está muito, que está no nosso radar, né, agora, que é a questão da Covid e a própria questão das mudanças climáticas. Se a gente fosse alfabetizado em futuros, se isso já fizesse parte da educação, a gente teria condições de não ter escolhido esses futuros. Então, a gente teria condições de ter projetado, de ter escolhido outros futuros, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, a questão da Covid, que é algo que surgiu né, da necessidade do ser humano em consumir um animal exótico. Aquilo estava na gastronomia de um povo e esse povo interage com esse animal exótico, só que esse animal exótico ele traz com ele uma quantidade gigantesca de vírus que tem um impacto direto, né, na nossa saúde. Então, quando a gente estuda sobre aspectos como esse, por exemplo, dentro da alfabetização de futuros, a gente pode escolher, né, não optar em não consumir esse tipo de animal, optar em não destruir a natureza, né, para que esses animais venham a viver num habitat onde não é o habitat natural deles. Então, quando a gente traz essas ferramentas, a gente começa a pensar em futuros, né? Isso não é muito comum, ainda não é muito comum a gente falar em futuros no plural, mas dentro da alfabetização de futuros a gente fala sim no plural, porque o futuro, os futuros, né, existem várias possibilidades de futuros aí, né? Eu vou usar hoje aqui com vocês uma ferramenta que é o Playbook Pensar Futuros. Então, eu vou trazer algumas atividades que estão dentro dessa cartilha, que a Gabi já dividiu com vocês, né? Ela compartilhou esse Playbook na versão em PDF com vocês. Essa cartilha, ela foi desenvolvida pelo Peter Bishop, que é o fundador do Teach the Future no mundo, né? Ela foi pensada exclusivamente para introduzir a alfabetização de futuros no ensino médio. Então, ela é voltada para jovens do ensino médio. Dentro dela, a gente tem aí algumas atividades gamificadas, que é onde a gente começa a entender o que é essa alfabetização de futuros, né? Como é que a gente desenha esses futuros, como que a gente se apropria desses futuros. O que eu consigo trazer para vocês aqui hoje também é fazer uma conexão muito importante. Quando a gente começa a pensar em futuros e a gente começa a estruturar esses futuros com essas metodologias e com essas ferramentas, a gente está falando aí em criar e estruturar projetos de vida, porque essas ferramentas, elas possibilitam, elas fazem com que a gente consiga tatear esses futuros. Então, a gente começa a ativar ferramentas que nos faz ter uma quantidade maior de opção, né? Onde a gente consegue se antecipar a esses futuros. Então, quando a gente olha hoje para a educação e a gente vê lá dentro da Base Nacional Comum Curricular a habilidade de projeto de vida, a questão do projeto de vida, a gente tem dentro da alfabetização de futuros muitas ferramentas que são capazes de nos ajudar a estruturar esses projetos de vida. Eu poderia estar falando aqui hoje para vocês de várias vertentes, porque a gente consegue estar aplicando essas metodologias e ferramentas em inúmeras situações. Eu vou trazer uma específica aqui hoje para a gente conseguir tatear um pouquinho melhor o que é, né, o que são essas ferramentas, a questão do futuro do trabalho. Mas a gente poderia por exemplo, estar utilizando uma ferramenta como um mapeamento de tendências e construção de cenários, por exemplo, para estar projetando uma mudança que a gente
prever para daqui a 10, 15 anos, por exemplo. A gente sabe que daqui a 10, 15 anos a gente quer mudar de país, a gente não quer mais viver no país onde a gente nasceu. Então, o que você pode começar a fazer? Você pode começar a aplicar essas ferramentas para entender as características desse país, para entender sobre a cultura desse país, para entender como esse país funciona e consegue mais adiante. Entendendo e projetando esses futuros, você consegue enxergar as curvas mais à frente, né? Para onde esse país está indo. Porque uma coisa é a gente tomar uma decisão de mudança de país no momento presente, hoje, com esse cenário que se apresenta. Uma outra coisa é quando a gente tem condições de projetar lá na frente para onde é que esse país está indo. Então, esse país ele pode estar desencadeando alguma guerra civil, né? Ou ele pode estar sofrendo drasticamente de questões ligadas às mudanças climáticas, que daqui a 10, 15 anos pode inviabilizar, né, a nossa escolha por essa mudança, por morar num país como esse. Eu estou trazendo aqui a questão do futuro do trabalho, porque ela é uma questão que a gente consegue tatear mais de perto, que ela é uma questão mais comum a todos nós, né? A gente fala hoje tem estudos comprovando que 70% das profissões, do jeito que elas existem hoje, não vão existir mais até 2030. Isso é um dado da OCDE. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando simplesmente que essas profissões elas vão desaparecer e todas essas pessoas vão ficar sem trabalho. O que a gente está falando é que essas profissões vão desaparecer da maneira que elas são hoje. Então, se você pega hoje uma atividade como de um dentista, por exemplo. Um dentista, hoje você você marca uma consulta por um aplicativo, ou você liga no consultório do dentista e marca essa consulta, você chega lá, você tem uma recepcionista para te recepcionar, e você fica esperando até você entrar no consultório desse dentista. Esse dentista te coloca numa cadeira e começa a examinar a sua boca e fazer alguns procedimentos. Então, quando você olha para essa profissão modificada no futuro, o que você tem? Primeiro, nesse processo todo de marcação e agendamento de consulta, você tem tudo digitalizado. Você vai fazer isso por um aplicativo, você vai chegar lá, você já não vai ter mais uma recepcionista para te receber, né? Você vai entrar direto no consultório do dentista e vai sentar na cadeira. Esse dentista ele já vai ter uma ficha, né? Ele vai ter dados seus indicados numa planilha, e esses dados vão indicar o quanto de açúcar você consome, como é o seu processo de mastigação, quanto tempo você demora em cada refeição, né? Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso através de dispositivos IoT, que são dispositivos de internet das coisas, né? Ou de dispositivos vestíveis. Então, você vai ter uma pulseira ou qualquer outro acessório que vai estar alimentando, que vai estar repassando essas informações para esse dentista. Então, a sua experiência com o dentista vai ser totalmente diferente. E as habilidades desse profissional, desse dentista, também vão ser totalmente diferentes das habilidades que eles precisam tá desenvolvendo hoje, né? Então, a gente tem um outro cenário, tem uma outra projeção. E quando você utiliza essas ferramentas de mapeamento de tendências e de projeção de cenários, você consegue entender para onde tudo isso está indo, você consegue tatear tudo isso, né? Aqui a gente entra um pouquinho nessa questão que eu acabei de falar para vocês, que eu falei lá na frente, de que o futuro não está no singular, né? O futuro é plural. Então, a gente tem aí, dentro do campo de estudos do futuro, de alfabetização de futuro ou de futurismo, vocês vão ver, vão notar alguns nomes diferentes aí na trajetória, quando começarem a pesquisar a respeito do assunto, que nós temos aí
três P's de futuros, né? Você tem um futuro provável, um futuro possível e um futuro preferível, né? Quando a gente começa a olhar, por exemplo, para as tendências, né? O que são essas tendências? Essas tendências, elas são mudanças que acontecem de uma maneira consistente ao longo de um tempo, né? Então, quando a gente vai desenhar um cenário, vai estudar sobre algum assunto, como é esse futuro das profissões, por exemplo, a gente precisa entender sobre essas tendências, a gente vai procurar, né, sobre essas tendências. Então, a questão, por exemplo, das mudanças climáticas e o aumento a diminuição do consumo de carne, né, ou o aumento do consumo dessas carnes feitas em laboratório. Isso tem impacto direto na decisão de escolha de uma profissão, né? Então, isso é uma tendência, né? E quando você detecta essa tendência, você encaixa numa metodologia parecida como essa, né? Onde você tem aí do lado esquerdo as tendências, né? Que elas são divididas em exponenciais, cíclicas e lineares, e do lado direito você tem o cone de futuros, que ele projeta aqueles três P's de futuros que eu acabei de falar no slide anterior. Então, quando você vai entrar, de fato, na construção de cenários, quando você vai entender como vai ser o futuro dessa profissão que você escolheu, por exemplo, essa profissão de dentista, você vai trazer desse seu lado esquerdo aí as tendências que estão impactando essa profissão no agora, né? Ou seja, você já consegue identificar aí uma tendência de aumento do uso da inteligência artificial, né? Uma tendência do aumento do uso de realidade aumentada, né? E aí, vocês não conseguem ver aí com exatidão, mas tem um pontinho aí, né? Esse eixo que está traçado na horizontal aí, na vertical, perdão, ele é o lugar onde a gente traz os eixos que estão atuando agora nesse momento. Então aí você aplica, por exemplo, como eu acabei de falar, como eu acabei de trazer no início, a questão das mudanças climáticas e a questão da pandemia, né? Que é o eixo onde traz as questões que estão impactando no nosso momento presente. Porque quando você trabalha futuros, você trabalha no tempo passado, né, onde você traz dados e você estuda essas tendências que a gente está falando sobre aqui. O presente, que é onde você mapeia o que está impactando esse momento presente, e o futuro, né? O futuro que está descrito aí desse lado direito, né? Esses futuros possíveis, prováveis e plausíveis, né? Quanto mais longe desse eixo, desse cone do lado direito você está, mais distante aquela tendência tá de se transformar em realidade, né? E quanto mais próximo você está aí desse funilzinho, do cone aí, desse início dele, mais perto você está com que você enxerga que essa tendência vai entrar e vai começar a impactar no nosso dia a dia, né? Aqui a gente traz também um capítulo que está dentro desse playbook Pensar Futuros. Esse capítulo, ele ajuda a gente, ele fala um pouquinho sobre o que é essa projeção de cenários, né? O que você faz para projetar cenários? Então, você não projeta cenários de uma forma aleatória, você tem uma técnica. Aqui a gente usa essa técnica de STIP, né, que é quando você mapeia tendências dentro da sociedade, dentro da tecnologia, dentro da economia, dentro da ecologia e dentro da política. Então, quando você vai traçar esses seus futuros, você precisa considerar
todos esses aspectos, né? Todos esses campos. E você trabalha muito a imaginação também, né? Você começa a fazer perguntas do tipo, e se? Né? E se a inteligência artificial acabar totalmente com a função do dentista, né? Você começa a extrapolar nessa questão também da imaginação. Você entra muito você usa muito a criatividade para poder explorar esses campos futuros. Aqui eu estou trazendo para vocês algumas profissões aí que são indicadas como profissões do futuro. E a gente olha para essas profissões, a gente enxerga e a gente consegue entender que elas não são profissões totalmente que partiram do nada, né? Então a gente se assusta quando fala 70% das profissões não vão mais existir em 2030. Elas não vão mais existir dessa maneira que a gente enxerga hoje. Mas, por exemplo, para você ser um conselheiro de reabilitação para cybercrimes juvenis, você precisa estudar comportamento humano, você precisa ter base de psicologia, de sociologia, de filosofia, para poder atuar numa profissão como essa. Então, ela não é uma profissão que tem elementos apenas de tecnologia, ela tem uma base humana muito forte. Você precisa estudar essas outras áreas do conhecimento para poder atuar numa profissão como essa, né? O mesmo acontece para um auditor de viés de algoritmo. Como é que você vai identificar questões de gênero, né? Por exemplo, sexista, você vai trabalhar questões de racismo no algoritmo se você não entende sobre isso, né? Se você não estuda sobre sociologia, sobre antropologia, se você não conhece sobre a cultura. Então, se fala muito sobre tecnologia, mas a tecnologia, para essas profissões do futuro, ou para qualquer coisa, elas são apenas meio, né? Elas não são fim. Toda a base de conhecimento que foi construída até aqui, ela continua muito importante, né? Se renovando, trazendo novas informações, mas é ela que vai dar todo o embasamento, né? Para a gente conseguir navegar nesse futuro aí, ou nesses futuros que nós estamos desenhando. Aqui eu divido com vocês um pouquinho sobre essas habilidades que são desenvolvidas quando a gente começa a estudar futuros, né? Quando a gente começa a prospectar esses futuros, a tatear esses futuros. A gente, de uma certa maneira, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades que elas são primordiais aí para a gente conseguir navegar bem o século XXI, que é o século da incerteza, o século da mudança muito rápido, né, da velocidade das mudanças. Então, quando você começa a trabalhar com ferramentas como as ferramentas da alfabetização de futuros e fazer esse tipo de exercício que eu trouxe aqui rapidamente para vocês, a gente começa a desenvolver habilidades de curiosidade, a gente começa a aprender a filtrar informações, né, e não cair nessa questão das fake news, da desinformação. A gente começa a se antecipar às mudanças. Então, isso é super importante, porque quando a gente se antecipa às mudanças, por exemplo, a gente aprende a trabalhar com a incerteza, né? A gente aprende a dissipar o medo. Quando a gente entra, por exemplo, aí, quando a gente aprende a observar sinais, a gente fica mais atento a esses sinais de mudanças, né? A gente ativa essas questões que estão ligadas a um pensamento crítico mais profundo, de elaborar hipótese, e, por final, a gente tem uma mentalidade de teste. A gente começa a desenvolver um modelo mental mais propenso, né, a questão dos testes. A gente fica mais aberto a tudo isso. E, por final, aí, eu deixo uma frase para vocês, uma pequena provocação aí, né, de que existem muitos futuros possíveis. Tudo depende da escolha que você faz hoje. Que futuro você deseja? Né? Então, quando a gente olha para tudo, para esse pouquinho de conhecimento que eu tentei trazer aqui hoje para vocês sobre essa linha
de estudos chamado Alfabetização de Futuros, a gente traz aí e finaliza com uma provocação como essa, que realmente o futuro é uma página em branco, mas ele é, sim, construído por nós, e nós temos muitas habilidades e temos total condição de construir o futuro que desejamos, né? Então, agradeço aí a vocês hoje por esses minutos de fala, por poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho de conhecimento. Gratidão. Deixo aí também o site do Teach the Future, desse movimento global ao qual eu faço parte. Tem o Instagram, Teach the Future Brasil. Tem o Instagram do Teach the Future Global também. Então, procurem, né? Colham mais informações sobre o tema. E eu abro agora aí para questionamentos, para perguntas, e estou aqui à disposição de vocês. Gratidão. Gratidão, Wellington. A gente estou relembrando o dia de hoje, né? Como a Aline comentou, né? Que existe uma pedagogia atrás da proposta da organização do dia hoje, né? Então a gente começou o dia com a Amanda Tupinambá, uma jovem do Gaia Jovem, que fez o Gaia Jovem em 2014, e que ela trouxe para ela a questão pungente, né? Para ela a questão que pulsava em 2014 era quem é ela no mundo. E aí ela foi buscar ferramentas de autoconhecimento, para trazer ferramentas e para ela poder se conhecer melhor. E foi muito bonito, porque hoje ela fez uma oficina de uma meditação para conduzir para o mundo do futuro, né? E é assim que a gente trabalha bastante na sustentabilidade, no DPV, no Gaia Jovem, no Movimento das Cidades em Transição, que também dialoga com a Teach the Future, é ir para o futuro desejável, para a gente começar a fazer um caminho do futuro para até agora e começar a construir esse futuro aqui, agora, com os recursos que a gente tem disponível. Muito, muito bacana você trazer isso, e eu queria ouvir os jovens, por exemplo, quando a gente fala de 70% das profissões não vão existir, e que o Wellington deixou muito claro isso, que não vão existir como é hoje, por onde começar? Wellington, a gente sempre fala para começar pelos talentos, o que você acha? Porque a gente começar da onde pulsa a nossa vontade, e a vontade de fazer a diferença, né? E de se colocar em ação no mundo. E através do estudo de onde vem essa vontade, ir trilhando os caminhos para produzir o seu trabalho no futuro, adaptar a tecnologia, mas desse lugar do eu sou bom nisso, eu gosto disso e o mundo precisa. O que você acha disso? E eu aproveito e peço para que todos liguem as câmeras, já tem uma inscrição de fala aqui, a Aline é a próxima a falar. Quem quiser levanta a mãozinha, a gente gostaria muito de ouvir vocês. Essa questão dos talentos, Gabi, ela tem total conexão e ela faz total sentido. Porque se você pega, por exemplo, uma ferramenta como essa, e você usa para prototipar a sua profissão do futuro, você não vai trazer uma profissão de dentista, por exemplo, voltando ao meu exemplo. Você vai olhar para as suas habilidades, para as suas potências, e vai começar a colocá-las lá, né, para ver onde é que elas entram, porque você carrega tudo isso para o futuro. Porque hoje a gente sabe que a gente vai viver aí, nós talvez não, mas os jovens, né, os mais jovens, com certeza vão estar vivendo até além dos 100 anos. E dentro desses 100 anos, a gente não vai ter uma profissão só, né? A gente vai ter 2, 3. Só que essas 2, 3 profissões, elas carregam as nossas potencialidades. Todas elas brotam das nossas potencialidades. Então, essa questão de trazer essa potencialidade, ela faz total sentido. A gente não pode se desconectar delas de forma alguma. Bacana. Aline? Estão todos conseguindo? Pessoal. Boa tarde, Wellington. Bem-vindo aqui à Casa do Gaia Jovem. Muito bom a gente encerrar esse festival, essa etapa, né, de Gaia Jovem, olhando para o futuro.
como a Gabi falou, tem uma lógica, porque a gente pensou essa programação. E eu acho que, assim, principalmente para a juventude, né? É muito bom a gente ter exemplos, assim, tipo, de alguém que viveu isso. Aí eu queria contar um pouco do meu exemplo. Assim, você já me estou cansada de me ouvir falar aqui, mas eu queria só contar um pedacinho dessa história que eu acho que pode apoiar. Eu tenho 33 anos hoje. Quando eu tinha 17, eu estava fazendo vestibular, e aí tinha um curso novo na UF, né? Eu sou do Rio, a UF é federal em Niterói, chamado Estudos de Mídia. Aí eu falei, caramba, nome diferente, né? Estudos de mídia. Né, gente, assim, com 17 anos, você não sabe o que você quer fazer pro resto da sua vida. É até um crime pedir para alguém ter essa certeza. E eu lembro que eu gostava muito de mensagem subliminar. Eu achava o máximo, propaganda, o que está por trás da comunicação. Aí eu olhei e falei, cara, um curso novo, estudos de mídia, era a primeira turma da UF desse curso, que tinha uma coisa a ver com a comunicação, mas também não sabia muito bem o que era. Nossa, aquilo me chamou. E aí, nessa época, eu ouvi muito... Isso era 2004. Aí alguém falou, não, porque as profissões do futuro, né? A gente não sabe como vai ser. Aí eu falei, eu acho que esse negócio é para mim. Vou investir num negócio que eu não sei direito o que é. Não tinha reconhecimento do MEC, ou seja, eu não tinha segurança nenhuma de que aquilo poderia dar certo. Mas aquilo tocou meu coração. E o momento que eu decidi, eu estava de frente para a inscrição do vestibular, aí eu ia prestar ou para cinema ou para esse tal de estudos de mídia. Aí eu liguei para o meu pai. Beijo, meu pai, se você estiver assistindo aí. Aí eu falei, pai, o que você acha? Tem esse curso aqui ou tem esse cinema? Ele, qual você acha que vai ganhar dinheiro? Eu falei, tá bom, já me ajudou, obrigada. Desliguei e escolhi o outro, que eu não sabia se ia me dar dinheiro, mas me motivava. E cara, e assim, foi uma das decisões mais importantes que eu já fiz na minha vida, porque me abriu tantas possibilidades, o fato de não ter um mercado de trabalho claro. E aí, assim, teve gente que foi para a rede social, teve gente que foi para a política pública, teve gente que foi para o audiovisual. Abriu-se muitas possibilidades. Hoje é um curso que está à frente assim, de discussão sobre meme, sobre rede social, sobre videoclipe. Eu lembro que na época a gente teve uma matéria sobre videoclipe, entendeu? Eram coisas que não eram muito tradicionais da comunicação. Então, só para dizer que, né, vale a pena investir, tipo, se aventurar, né, e criar, a possibilidade do curso não estar dado, me abriu possibilidades dentro da academia, do movimento estudantil, que a gente tinha que pautar aquele curso novo dentro da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação, enfim. E aí, passaram-se alguns anos, em 2014, eu decidi morar em Lumiar e fui fazer o Gaia. E assim, eu trabalhava antes com política cultural, né? Foi o caminho que eu segui. Em 2013, eu estava no Rio trabalhando com isso, ganhando bem, morando sozinha, fazendo minhas coisas, mas eu não estava feliz, não estava fazendo mais sentido para mim aquele jeito de trabalhar. E assim, eu trabalhava com pessoas incríveis num projeto maravilhoso de ponto de cultura que eu super acreditava. Junho de 2013, aquelas manifestações bagunçando com o meu juízo. E minha intuição me disse que não era por ali. E eu conheci o tal do Gaia Education, e eu fiz o meu Gaia em 2014. E ali eu descobri uma profissão que eu não conhecia, ninguém nunca tinha me dito antes, que era facilitação de grupos. Eu comecei a estudar isso, a experimentar, botando a minha cara, eu fazia meditação, aí inventava meditação e propunha uma atividade depois. Eu fui seguindo meu instinto e eu fui encontrando espaços para também experimentar e fui forjando esses espaços também, né? Porque eu acho que são as duas coisas. São as coisas às quais a gente tem acesso e são os caminhos que a gente vai lá com o facão e abre também. Teve momentos que eu fui e falei, eu quero fazer isso, eu vou fazer. E aí, essa parte da história vocês já conhecem, quando eu terminei o meu Gaia, uma fadinha veio me falar do tal do Vale de Luz, cheguei lá, me encantei e agora a gente está aqui, anos depois. Mas no Gaia foi o lugar que eu pude experimentar. E eu amo vocês, jovens do Gaia, porque vocês muito confiaram em mim e foram esse espaço de eu também me aventurar como facilitadora, que hoje eu entendo que é a minha profissão. Meu querido pai, talvez até hoje, não entenda que essa é a minha profissão, porque, de fato, assim, é diferente, algo diferente para a cabeça dele. E agora, enfim, quero dizer que assim, o Gaia é esse espaço para a gente também poder experimentar, inventar essas novas profissões, que a gente não sabe quais são, mas que elas vão também dessa lida com o campo. Quero fazer uma coisa que me motive e descubro que eu preciso de habilidades e de pessoas para isso. Então, a gente vai formando essa equipe com base nisso, assim. Então, só queria contar um exemplo, gente, que assim,
eu sou uma pessoa que eu digo, vai lá, experimenta, no que eu puder apoiar, me manda um WhatsApp. Legal. Lohane, você pode ler o chat para a gente, por favor? Posso. Eu acho que deu alguma treta lá no chat do YouTube, porque as pessoas não estão conseguindo ver, mas eu queria contar um pouquinho da minha experiência também, porque assim, eu não tinha menor saco para cuidar de Instagram, nem cuidava do meu próprio Facebook, e na necessidade eu comecei a olhar um pouco mais para essas profissões de futuro, que foi quando a pandemia chegou. Eu trabalhava atendendo as pessoas, recepcionando as pessoas nesse lugar que a Aline comentou, sabe? Uma profissão que estava me dando muito prazer ali, de conversar, lidar, corpo com corpo, conversa, se toca, se abraça, e aí veio a pandemia. Eu pensei, caraca, o que eu vou fazer agora? E aí veio essa necessidade pessoal e uma necessidade do sítio também, que foi quando eu comecei a me aventurar a cuidar de redes sociais, né? E durante a minha trajetória, eu comecei a admirar as pessoas que tinham estudado aquilo, né? Que não faziam assim, porque eu faço muito na intuição, assim, e acaba dando certo. Mas admirar quem estudou para ser designer, sabe? Quem estudou para fazer uma formação de futuro, igual a Aline está falando, que já teve esse gancho de pegar e fazer, porque tá mudando, e por trás da profissão do futuro tem um conhecimento ancestral, né? Eu gostei muito de você falando isso, para reabilitação de jovens que são hacker. Tem que ter uma psicologia ali, né? Uma coisa assim, e eu gostei, isso me trouxe uma sacada, assim, sabe? Porque para ser designer você tem que ter uma criatividade dentro de você já também, já tem que ter uma coisa aflorada ali, um desenho, né? Que tudo começou fazendo às mãos. E me tocou muito também essa frase que você falou, até anotei na minha agenda lunar, que é repensar o presente, aprender sobre o futuro. Acho que é o contrário, né? Aprender sobre o futuro, repensar o presente. Então, assim, vou meditar nessa frase durante alguns dias ou anos para digerir e acompanhar também, porque apesar de eu ter nascido numa era, eu sou de 98, bem perto de 2000, né, essa era bem tecnológica, já nasce com o celular na mão, eu fui me adaptando a usar agora na pandemia com a necessidade. E eu vi que, assim, é possível a gente alcançar as pessoas do outro lado do mundo com uma atividade muito maneira que vai ajudar ela e que, se não fosse a tecnologia, a gente não ia conseguir fazer isso, né? Então, assim, abrangiu muito, mas eu faço na intenção de voltar a receber as pessoas pessoalmente, confesso. Mas é isso, gostei muito do seu... Você fez no Canva, né? Uma ferramenta que eu estou aprendendo a usar agora também. E eu salvei aqui no meu computador e quero dar uma olhada depois. Wellington, obrigada aí pelas aulas. Foi bem legal. Alfabetização de futuros. Foi um termo agora que eu vou ficar sempre procurando para estar por dentro, né? Eu acho que é a gente que tem que estar querendo estar por dentro mesmo e se renovando. Muito legal a sua história, Aline. Gostei bastante. Passa a palavra. São dois depoimentos muito... Pode ir, Gabi. Não, pode falar. Depois eu trago um comentário aqui do YouTube, por favor. São dois depoimentos assim maravilhosos, né? E cheio de vida que a gente vê com vocês. A gente está fazendo um projeto agora, né, com o Fridays for Future, que é aquele da Greta, aquele movimento global da Greta, com todas essas questões que a gente está vivendo aí ligadas às questões ambientais, né? Então a gente vai trazer uma oficina que vai falar de futuros regenerativos, né? Então eu fico pensando, né, quando eu era pequeno, na escola, eu nunca tive acesso a esse tipo de coisa, né? A gente falava sobre natureza, mas vinha uma árvore que você falava sobre a árvore, como que a árvore funcionava, de onde ela pegava água, como que era fotossíntese, e parava nisso. Hoje, com a tecnologia, a gente tem, de verdade,
a condição que a gente precisa para virar esse jogo, né? Para alterar isso que a gente fez. Então, ouvindo esse depoimento de vocês, isso tem muita conexão com essa mudança de chave, né? Vocês foram fazer aquilo que vocês acreditavam. Então, indo para essa questão do movimento da Greta, ela foi fazer aquilo que ela acreditava. E olha o que virou. Então, essa intuição, né, que a gente segue, essa coisa que nos chamam, essa paixão, isso é muito importante, né? Muito importante. Surgiram os comentários aqui no YouTube, eu vou ler para a gente. O Estevão falou, inovar e trazer algo novo e melhorar o mundo, né? Espero que os cursos no Vale de Luz não estejam inclusos nesses 70%. Verdade, dessas profissões. E aí ele pergunta, Wellington, você acha que as profissões do futuro serão mais voltadas para o campo ou para a tecnologia, para o mundo urbano? O que eu acho é que a gente vai usar a tecnologia, mas a gente traz um jargão que já é utilizado no meio por alguns futuristas, que quanto mais tech, mais touch. Então, quanto mais tecnologia você aporta, mais humano você fica. Então, eu vejo que a gente vai estar se aproximando cada vez mais da nossa essência. Então, vai ter mais contato, sim, com o campo, com a natureza. Isso vai ser muito importante. A gente começa a ver esses prédios que já estão sendo construídos aí na China, que são prédios totalmente verdes e com toda a tecnologia de reaproveitamento de resíduos incorporada. Até pouco tempo atrás isso era muito tímido, isso era uma coisinha meio que para inglês ver. Mas agora eu acredito realmente que não vai ter mais espaço para ser uma coisa de faz de conta, né? Porque eu vejo que a gente vai sim sentir, porque a pandemia ela fez isso conosco. Como você mesmo acabou de falar, você está sentindo mais falta do contato, né? A gente quer sair dessa coisa do 2D, dessa tela. Mesmo que fosse uma projeção, aqui um holograma, não ia ter cheiro, você não ia poder tocar, sabe? A pessoa ia ter uma gafe, escorregar, você não ia poder interagir da mesma maneira. Nunca vai chegar, sabe? Nunca vai chegar. Então, eu acho que sim, a gente vai estar mais próximo do campo e mais longe a gente vai estar usando a tecnologia no campo e a gente vai trazer o campo para dentro de casa, vai trazer o verde para tudo quanto for espaço que a gente estiver habitando, né? Super, muito legal, Wellington. E que mensagem para a gente encaminhar agora para esse encerramento desse bate-papo, que não é um fim, mas é uma ponte para dar gostinho de quero mais, e a gente pensar em como trazer as oficinas, de fato, né, de construção de cenário futuro para os jovens do Gaia Jovem. E que mensagem que você deixaria para os jovens de hoje, Wellington, para a gente concluir essa primeira ponte? Que alimentem cada vez mais os seus sonhos, né? Porque mesmo dentro de metodologias estruturadas, como são essas que a gente está trazendo de alfabetização de futuros, tem uma parte lá que é a parte da imaginação, né? Que é essa parte que você nutre com imagético. Então, você não consegue nutrir a imaginação se você não tem essa conexão profunda com você mesmo. Então, a mensagem que eu deixo é que esses jovens nutram cada vez mais essa ligação, essa conexão com a imaginação, né? Que viajem mesmo, que explorem os universos mais longínquos, não só porque ligados a questões de tecnologia, porque a gente ouve muito falar, vamos fazer os carros voadores. Mas e daí? Esses carros voadores, eles vão ter que impacto na nossa vida, né? Eles vão poluir mais, vão poluir menos? E se acontece um acidente do carro cair, ele vai matar quantas pessoas no acidente? Então, é questionar mais também esses futuros
que são futuros colonizados, né? Que a gente chama de futuros colonizados, porque quando a gente olha, por exemplo, como essas coisas do Elon Musk, essa coisa de você ir para o espaço, de tecnologia, essas pessoas, de certa forma, estão colonizando os nossos futuros, porque eles já estão dizendo que os nossos futuros serão desse jeito, né? E quando a gente começa a utilizar ferramentas de alfabetização de futuro, você começa a questionar, você começa a identificar que você não quer ir por aquele caminho, e você identifica de fato que estão colonizando a sua mente, né? Aí você vai fazer todas essas ligações com a ancestralidade, né, que é de onde você veio e para onde você vai, para ver se isso faz sentido. Então, a mensagem é essa nutrição mesmo do imagético, né? Gratidão, Wellington, que importante insight, você trouxe para mim agora, né? Futuros colonizados, é isso. O futuro não é o que alguém conta para a gente, o futuro vem parte do nosso sonho, da nossa visualização do que é o futuro para cada um de nós, e a gente começar a construir aqui e agora. Muito bom. Tuane, muito obrigada pela sua tradução, pela sua interpretação maravilhosa, por levar essa mensagem adiante. Grata pela parceria, Wellington. E antes da gente encerrar, eu vou chamar a Aline. Aline, por que a gente tem que voltar aqui às 19 horas? Vamos lá, porque a gente já se perguntou quem a gente é, a gente primeiro cuidou do nosso corpo, se perguntou quem a gente é, falamos sobre identidades, usamos um pouquinho a mão, né, encadernando cadernos que podem vir a ser diários do futuro. Agora a gente está aqui imaginando futuros e a programação da noite ela vai ser cuidando desse encerramento e jogando essa ponte, né, assim, observando que ponte é essa. Então, às 7 horas, euzinha e a Jana, que é uma parceira muito especial, que criou o Gaia Jovem Serrano comigo e com a turma do Vale, lá em 2014. A gente vai oferecer uma atividade chamada Colhendo Frutos, Espalhando Sementes, né? Então, é uma digestão criativa do festival. A gente vai olhar para o que a gente viveu aqui esses últimos 2 finais de semana, vamos comer esse fruto, tirar a semente e plantar para deixar para o próximo, para a gente poder colher lá na frente novamente. Então, tragam uma semente, pode ser feijão, tomate, abóbora, o que você tiver em casa à mão, para a gente poder colher o que passou e entender que o próximo passo é esse. Já teve um monte de gente aí falando que quer continuar se encontrando, quer fazer coisa junto. Então, se você está afim de continuar pensando e fazendo Gaia Jovem aí, chega mais 7 horas, que esse é o momento da gente digerir e encaminhar. E depois a gente termina com o show do Davi, para terminar musicalmente. Então tá bom, daqui um pouquinho, às 17 horas, não transmitido pelo YouTube, um espaço de escuta e fala, na partilha do coração do Gaia Jovem, às 17 horas, nesse mesmo link do Zoom, é só chegar. Obrigada, gente. Gratidão. Até já.